Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa apresentação da disciplina de estabilidade de taludes da mineração. E para o segundo estudo de caso, eu trouxe aqui uma modelagem numérica utilizando do método dos elementos finitos de um talude urbano. Então, o objeto de estudo, né, o estudo de caso, ele é o mesmo do primeiro estudo de caso. Então, a gente sabe que foi uma estrutura de contenção que entrou em colapso em 2019 e apresentou sinais de instabilidade no segundo semestre de 2018. Tinha uma extensão total de 53 metros, né? Uma altura na ordem de 2 metros e uma espessura aproximada de 30 centímetros. E essa aqui é a região de influência, né? E essa região de influência foi feita foi retirada, né, de um projeto aí da Luana Silva. E a partir dessa região eles utilizaram um drone, no caso um Vant, para realizar essa região de influência e também poder fazer essa modelagem em 3D, que foi utilizada em combinação também com a seção disponibilizada pelo ofício de pendência para chegar nesse perfil. Obviamente que tem algumas diferenças devido à cobertura vegetal, mas é, tanto a referência do ofício de pendência quanto a modelagem 3D foram cruciais para obter essa seção. E aqui, conforme já foi dito na última apresentação, essa aqui é uma referência que a gente tirou do CribWall para achar essa superfície de ruptura. E a partir disso, a gente também estabeleceu essa distância lateral de 25 metros, o volume de terra retirado, né, que foi de 1.300 metros cúbicos aproximadamente, e uma altura de 3 metros. Por que a gente tirou, é, na verdade, pegou essas informações? Para tentar revitalizar o talude que rompeu. Então, sendo assim, essa linha tracejada vermelha, ela representa essa, no caso, esse volume de terra, só que como isso não representa um talude que tenha a probabilidade de ruptura, então a gente foi fazendo uma distribuição, no caso eu fui fazendo uma distribuição do volume de terra do talude. Bom, e com isso a gente também tem a distância aproximada, né, do Cribwall até a Rua 1, que é de 38 metros. E aqui a gente tem uma inclinação da Rua 1 em relação à Rua 2. A Rua 2 é a rua de cima e a Rua 1 é a rua de baixo. E a partir disso, encontramos aí uma distância de 85 metros e uma elevação de 44 metros, que proporcionou aí uma inclinação de 51,76% ou 27,37 graus. Essas informações aqui já foram todas explicadas e dispostas na primeira apresentação do estudo de caso, porque esse segundo estudo de caso traz o mesmo objeto de estudo, só que a partir de a análise vai ser agora uma modelagem numérica. Então, todos esses passos aqui, eles foram explicados na primeira apresentação que vocês podem ver por aqui. Bom, então é a partir dessa parte aqui que eu já vou começar a colocar alguns acréscimos no objeto de estudo. Bom, eu utilizo essas referências aqui para adicionar esses solos, no caso do Martins em maio de 2019, Malheiros 2024 e Menezes 2011. Esse do Malheiros é até um artigo que ele publicou recentemente. Então, a partir dessas referências, o que a gente pode constatar aqui? A análise nesse local foi influenciada por fatores geológicos, especialmente em períodos de chuva. Essa informação em relação aqui a períodos de chuva vai ser muito importante para a modelagem. E nessa região metropolitana também tem muita presença de formações metasedimentares, no caso como filito, quartzito, itabirito, e as rupturas que ocorrem, elas ocorrem devido a características dos depósitos em talos. E além disso, devido à variação do solo, devido à variação do solo entre materiais metasedimentares, aí que eu adicionei esses dois materiais para análise, que no caso é o filito e o solo argiloso residual.
Então essa é a configuração atual do objeto de estudo. No caso, tem essa camada de filito em cima, tem o aterro embaixo dele e tem o solo argiloso residual que cobre todo o perfil do objeto de estudo. E nessa parte aqui da frente a gente tem o depósito de talos. Aí aqui para baixo não teve nenhuma alteração, né? Ainda continua o saprólito e a rocha alterada. A obtenção dos parâmetros geotécnicos. Então, para obter esses valores, eu dei uma pesquisada nessas referências, né? Para ter alguma estimativa no caso, né? Para o aterro, o filito e solo argiloso residual. Para o saprólito e para a rocha alterada, eu utilizei como referência ainda o ofício de pendências do relatório técnico. Então, o aterro ficou com um peso específico de 20 kN por metro cúbico, o filito 20 também, o solo argiloso residual 18, o saprólito e a rocha ficaram com 19. Enquanto a coesão, para o aterro e para o talos, ficou com 2 kPa, filito, solo argiloso residual e o saprólito ficaram com 5 e a rocha alterada com 10. E o ângulo de atrito, o aterro 25, o filito 33, o solo argiloso residual também 25, o saprólito 44 e a rocha alterada 48. Os parâmetros de deformabilidade também foram retirados das referências do slide anterior, desse slide aqui no caso. E com isso, o modelo do material, o OCR, o lambda, o KPA, os módulos de deformabilidade e o coeficiente de poação também foram todos retirados dele e também foram uma estimativa, tentando considerar assim a pior cenário. Então, conforme eu tinha dito, que os períodos de chuva seriam importantes, porque justamente até para simulação é um fator importante. Nesse caso aqui eu peguei essa figura, né, que representa a precipitação em 6 meses de Belo Horizonte. Eu retirei ela do relatório técnico de BH e mostra aqui que a precipitação em 6 meses, em milímetros, foi de 2021,7. Então, o que eu fiz? Aí, a partir daqui, eu peguei esse índice, converti ele para milímetros por, por segundos, e a partir de milímetros por segundos, eu transformei na unidade do CIP. Depois disso eu coloquei as condições de contorno, no caso, esse azul claro que vocês estão vendo é o water flux, no caso, que é o fluxo de água para simular a infiltração. E coloquei uma condição de contorno também de drenagem aqui próximo ao pé do talude. E esse parâmetro aqui de precipitação foi o que eu utilizei para, no caso, simular essa infiltração. Uma ressalva aqui que eu não é, coloquei a parte de evaporação, eu até acho que isso poderia ser um fator importante de estudo, e também não coloquei as considerações em relação à vegetação, que também eu acredito que poderia potencializar a análise. Eu não coloquei mais por falta de dados mesmo. E aqui, no caso, são os parâmetros hidráulicos. Esses valores eu tirei com base nas literaturas do Wesley de 2019, Terzaghi e de Voodoo de 2015. E aqui nós temos a condutividade hidráulica saturada, a anisotropia, o conteúdo volumétrico de água e a compressibilidade do solo. E aqui, novamente, como eu tinha dito já, essas aqui foram as condições de contornos que eu adotei. No caso, o water flux, que é o azul claro, e a drenagem, que é o roxo. E o resultado da simulação de chuva, após os 6 meses, ficou desse jeito. No caso, a linha freática ela aumentou bastante. E esse aqui foi no caso, o direcionamento, né, dela. Como vocês podem ver aí, a setinha do fluxo de água aí tá tendendo para o pé do talude. A simulação da chuva, ela, no caso, foi mais uma pré-análise, né, do que a análise propriamente dita da modelagem numérica. Então, a partir de agora aqui que vai começar essa análise do método de elementos finitos.
que é uma modelagem numérica. A primeira parte dessa análise foi, no caso, a discretização da malha, né, que é o mesh. Então, a malha ela foi composta aí por triângulos e quadriláteros, e o tamanho do elemento dela é aproximadamente de 1 metro. E como resultado dela, a gente teve, no caso, esses dois gráficos. Esse primeiro gráfico trata do deslocamento, né, em relação ao eixo x e y. E como a gente pode ver aqui, o talud está tendo uma tendência de ir para a esquerda. E vamos dizer assim, esse possível deslocamento nessa região aqui poderia ser o que causou a movimentação do muro. Isso pode ser uma possível solução, né, um possível fato de ter movimentado o muro. E nesse gráfico do lado, é o que mostra uma análise aí da tensão vertical efetiva, não, não teve nenhuma região plastificada, ficou sem presença de região plastificada. E aqui já no slope foi o resultado obtido do coeficiente de segurança. Obviamente aqui que, como vocês podem ver, a superfície de ruptura ficou bem mais, vamos dizer assim, parecida com o perfil do início da apresentação. Então, o resultado está ficando bem próximo e esses fatores aqui de 0,976 são curvas que dão dentro dessa própria superfície de ruptura. Então, acaba que o resultado ficou bem satisfatório. E essa aqui é uma comparação do método de elementos finitos com o equilíbrio limite. Eles deram um fator de segurança bem aproximado, só a superfície de ruptura do método de elementos finitos que ficou mais condizente com, a, com o perfil de ruptura do início da apresentação. Essas aqui são as referências e muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo.